Este é o problema número 53, tá? Quando um balão científico desgarrado está subindo a 19,6 metros por segundo, um dos instrumentos se desprende e cai em queda livre. A figura 2.32 mostra a velocidade vertical do instrumento em função do tempo, desde alguns instantes antes de se desprender até o momento em que atinge o solo. A. Qual é a altura máxima que o instrumento atinge em relação ao ponto em que se desprendeu? B. A que altura acima do solo o instrumento se desprendeu? Tá, então vamos lá. Bom, basicamente a gente tem um gráfico velocidade contra o tempo. Sempre que você vê um gráfico velocidade contra o tempo, a primeira coisa que você deve pensar é a área compreendida entre a curva e o eixo dos tempos vai te dar a distância percorrida, tá? Então no ITA, quando ele diz qual é a altura máxima que o instrumento atinge em relação ao ponto em que se desprendeu, né? O que é que ele está pedindo no final das contas? Ele está pedindo essa área aqui. Pô, como é que você sabe disso? Pelo seguinte, olha só. Essa figura mostra, né, a velocidade vertical do instrumento, ou seja, do instrumento que se desprendeu. E entre os instantes t igual a 0 e t igual a 2, né, nesse intervalozinho de tempo aqui, você vê que a velocidade dele era constante. Então o que estava acontecendo? Ele estava subindo junto com o balão. A partir de um determinado instante, precisamente o instante t igual a 2 segundos, a velocidade dele começa a diminuir linearmente. Se ela está diminuindo linearmente é porque ela está sendo acelerada na direção oposta à velocidade. Ela está sendo desacelerada. Ela está sendo freada. Por quê? Porque na hora que o objeto é abandonado, que ele começa a subir sem o balão, ele começa a subir sozinho, ele não tem mais nada que empurre ele para cima e é apenas um lançamento vertical. Né? Então ele vai subindo com a velocidade inicial, que é a velocidade que era do balão. Portanto, esse valor aqui é 19,6 metros por segundo. Tá? E aí, até que altura ele vai subir? Ele vai subir até a hora que ele parar. E quando é que ele para? Quando a velocidade é zero. Então, a altura entre a percorrida, entre o ponto que ele despendeu e o ponto mais alto, é o instante que ele se despendeu, é o instante que a velocidade começa a diminuir, e o ponto mais alto é o instante onde a velocidade é igual a zero. Portanto, é essa área aqui. Esse aqui é o item A. Né? E o item B, quem é? A que altura acima do solo o instrumento se desprendeu. De novo, a que altura acima do solo o instrumento se desprendeu. Então a situação era a seguinte: você tinha um balão aqui, né? O balão estava subindo com velocidade V, 9,6 metros por segundo, né? Aí o balão estava subindo a uma determinada altura, o instrumento se desprendeu aqui. Tá aqui o solo. O instrumento se desprendeu, aí continuou subindo. Tá meio torto isso, né? Aí continuou subindo, atingiu a altura máxima e começou a descer até atingir o solo. O item A pediu isso aqui, a gente vai já calcular. O item B pediu a que altura acima do solo ele se desprendeu. Então o item B é isso aqui. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai achar o B? Nós vamos achar a altura total menos o item A. Tá? Então vamos lá. Quem é a altura do item A é dado por aquela área lenta. Então vamos calcular. Item A. Qual a altura máxima? Então vou botar aqui um HM. Em relação ao ponto que se desprendeu, né? Então é aquela área ali. Então é integral de 2 até 4 de V de T dt, que é igual à área azul. Quem que é a área azul? Bom, esse aqui é o mais importante, né? Você saber que essa integral é igual àquela área. É aí que aquela área vai te dar o espaço percorrido, né? E a área é a área de um triângulo. O meio da base, que é 2 segundos, né? 4 menos 2 é 2.
vezes a altura, que é 19,6 metros por segundo. Os segundos vão embora, o 2 vão embora, então ficou 19,6 metros. Certo? E o que mais? Bom, aí aqui tem uma coisa, o seguinte, ele só dá... deixa eu ver, ele não está colocando... Bom, ele nos deu 19,6 com 3 algarismos significativos, mas o tempo só está com um algarismo significativo, né? Então isso aqui tem que reduzir o número de algarismos significativos. A melhor forma de demonstrar isso aqui é 2 vezes 10 elevado a 1 metros. Por quê? Porque 19,6 a gente arredonda para 20. Né? Eu não posso escrever 2,0, porque eu teria 2 algarismos significativos, mas aqui eu só tenho 1. Então vai ficar 2 vezes 10. Tá? Que também, naturalmente, pode ser entendido como sendo 20 metros. Tá? E o item B? O item B... Aqui a altura do solo, o instrumento se desprendeu. Bom, qual foi a altura do solo que o instrumento se desprendeu? Bom, para saber isso, a melhor forma é a gente calcular a altura total, né, e depois tirar a altura do item A. Por quê? Porque entre a velocidade C0, que acontece no instante t igual a 4, e ele atingir o solo, que é isso que ele diz aqui, ó. A figura 2.32 mostra a velocidade vertical do instrumento em função do tempo, desde alguns instantes antes de se desprender até o momento que atinge o solo. Então, o momento que atinge o solo é esse aqui, t igual a 8. Então, a altura total, eu vou fazer de outra cor aqui, é igual a integral de 4 até 8 de v de t dt, tá? Essa área vai dar negativa, né? Então a altura total é provavelmente menos essa área. Você só tem que entender que a área, se ela está abaixo do gráfico, ela vai estar negativa. Por que ela é negativa? Porque, bom, ainda posso deixar isso mais claro. Por que tem esse menos aqui? Por que tem esse menos aqui? Porque a altura total é o ponto, não, eu vou chamar esse ponto aqui de... isso aqui é x em t igual a 4. Né? E esse ponto aqui é x em t igual a 8. Só que a integral, ela vai te dar, o que a integral dá é a variação. Então, quem que a gente quer? A gente quer x em t igual a 4 menos x em t igual a 8. Mas a integral é exatamente x em t igual a 8 menos o x em t igual a 4. Por isso que tem esse menos, vem aqui, certo? E a integral, né, é numericamente igual à área. Então vai ficar, né, e não existe área. A gente pode atribuir um número negativo pelo fato da área estar abaixo, tá? Então no final das contas vai ter um menos com menos, vai dar mais. E a gente vai calcular que área? Agora, nós vamos calcular essa área aqui, ó. Que de novo é a área de um triângulo. O meio da área da base. Quem que é a base? 8 menos 4 é 4. Segundos. Vezes a altura. Agora você está perguntando, como é que você sabe quanto vale isso aqui? Bom, é o seguinte, a inclinação dessa reta aqui, ela é constante. Então, se de 2 até 4 ele veio de 19,6 até 0, de 4 até 6 ele vai de 0 até menos 19,6, e de 6 até 8 ele vai de menos 19,6 até menos o dobro de 19,6, que é 39,2, né? Deixa eu
fazer de outra cor aqui para ficar mais claro. Né? Então, em t igual a 2, de t igual a 2 até t igual a 4, ele veio de 19,6 até 0, de t igual a 4 até t igual a 6, ele vai vir até, de 0 até menos 19,6, né? Então ele sai daqui até esse ponto, ele vai chegar aqui. E de t igual a 6 até t igual a 8, ele vai vir menos duas vezes isso aqui, que é menos 39,2 metros por segundo, tá? Não estou colocando as unidades, mas o livro explica aqui qual é a unidade de velocidade, né? Então, bom, agora como a gente vai achar essa área? É 19,6 menos 39,2, né? É duas vezes o 19,6. Então isso aqui vai ficar 39,2. Bom, se eu multiplicar isso aqui por 2, né? Aqui sobram 2. Vai dar 78,4, né? Metros. O que com número, jogando a vírgula fora, isso aqui vai dar 79 metros, tá? Isso é a altura total. E quem é que ele quer saber no item B? No item B ele não quer saber a altura total, ele quer saber, vamos ler lá, a que altura acima do solo o instrumento se desprendeu, ou seja, é o total menos do item A, né? Então a resposta 79 metros menos 20 metros vai te dar os 59 metros, tá? Note que eu levei mais ou menos uns 10 minutos para resolver isso aqui, porque eu fui explicando detalhadamente algumas informações, eu disse mais de uma vez, tá? Aqui faltou colocar aqui na área vermelha, né? Mas se você está resolvendo um problema desses aqui, você vê logo que a área não é difícil você chegar na resposta muito rápido. Então você vê que tem um número muito grande de problemas, mas alguns deles dá pra gente resolver assim bem rápido, né?